E também, Marcos, falar, antes, se você me permitir, falar sobre a fibromialgia, algumas novidades boas. A clínica, essa semana, conseguiu solicitar, fazer um pedido de um equipamento que está sendo muito usado em algumas clínicas aqui do Brasil e fora também do Brasil, que é uma mesa de tração lombo-sacra. O que é isso, trocando em miúdos? É um equipamento, é um recurso que a fisioterapia tem para tratar as hérnias de disco, queixas aí altíssimas nos consultórios de fisioterapia e também de ortopedia. Então a gente está recebendo, eu acredito que até o mês de novembro, essa mesa de tração lá na clínica, é uma mesa, para você ter uma ideia, que consegue eliminar até 80% das cirurgias de hérnia de disco, porque abre a vértebra exatamente ali liberando o disco, aonde tem um abaulamento, que a gente falou a semana passada, protusões discais, e os artigos da semana passada me ajudaram a tomar essa decisão de adquirir esse equipamento. Então logo Caicó terá uma clínica especializada também no tratamento das hérnias discais. E outra coisa, a partir de hoje a Centerfísio é também clínica popular. O que é isso, Marcos Dantas? É uma forma da gente atender aquelas famílias carentes, com mais dificuldade financeira, que muitas vezes procuram o sistema de saúde pública, não consegue uma vaga para fazer o seu tratamento, e lá na clínica a gente vai estar disponibilizando esse atendimento com formas especiais, com preços especiais para aquelas famílias carentes aqui da região do Seridó. E agora sim, vamos à fibromialgia. Que inclusive, quando nós anunciamos nas redes sociais, muitos ouvintes agradeceram, né? Até a nossa ouvinte Diana Maris, que está assistindo agora aqui pelo Facebook. A fibromialgia é um assunto bastante interessante. Agora, para quem não sabe, é uma dor intensa que geralmente não passa na pessoa? Geralmente é uma dor que persiste durante 90 dias. Então é uma dor crônica, é uma síndrome, né? É uma situação dolorosa que realmente tira bastante a qualidade de vida das pessoas. E tem algumas características notáveis, e quando eu começar a falar, talvez muita gente pode chegar a pensar, eita, então eu estou aqui com fibromialgia. Ela é caracterizada principalmente, Marcos, por dor difusa. Nós temos alguns pontos chamados de trigger points, que quando são comprimidos esses pontos, com um peso ali equivalente a 4 quilos, e o paciente refere dor intensa, uma dor insuportável. Quando você aperta aquele ponto, a pessoa geralmente faz um barulho, dá um grito, alguma coisa, porque realmente a dor é bastante intensa. Então, é uma das características, são esses 18 pontos. Se você apalpar 11 desses pontos, né, alguns são na região anterior da cervical, outros da região posterior, pegando ali a região do trocante maior, ali próximo ao fêmur, na lateral, de lateral para posterior do fêmur, e também na região da patela, né? A gente chama rótula, patela, ou chama bolacha do joelho. Então, quando o médico, o reumatologista, que geralmente é quem dá o diagnóstico, apalpa esses pontos, 11 pontos, pelo menos, dos 18, associado a algumas coisas que o paciente vai referir, por exemplo, dificuldade no sono, não dorme bem, quadros de ansiedade, rigidez matinal, ou seja, o camarada acorda com dor, e ele já acorda, inclusive, cansado. Então, isso pode ser caracterizado, sim, uma fibromialgia. Agora, tem que passar por um processo de consulta médica para ter a confirmação realmente? Sem dúvida. Quem dá o diagnóstico seguro é o médico, e geralmente é o reumatologista. Inclusive, eu conversando outro dia com um médico da cidade de Patos, que trabalha aqui na cidade de Caicó, um grande médico, por sinal, Dr. Pedro Augusto, ele é reumatologista, e a gente falava exatamente sobre esse tema. É impressionante a quantidade, pelo menos, a cada 10 pacientes que vão a consulta médica ou a consulta ao fisioterapeuta, a cada 10, pelo menos 3, principalmente do sexo feminino, apresenta quadro fibromialgico. É impressionante. É possível que muitas pessoas não saibam que tem a fibromialgia? Com certeza, tem muita gente... Porque ela confunde com outro tipo de dor, por exemplo? É uma doença que é muito fácil confundir. Por exemplo, tem muita gente que confunde com artrite, né? Então é muito importante esses sintomas, por exemplo, chamar aqui a atenção do público que nos ouve nesse momento, principalmente as mulheres. Se você não tem conseguido dormir bem, se você inclusive acorda durante a noite com sono, com dor, melhor, durante a noite você acorda com dor, você tem um sono perturbado, se você tem muita ansiedade, apresenta um quadro de ansiedade constante,
Então você deve procurar um reumatologista o quanto antes para que você receba o diagnóstico de sim ou de não e fazer ali o tratamento, caso realmente seja comprovado a fibromialgia. E uma coisa que deve ser levada bastante em conta, Marcos Dantas, é a família, porque não é uma doença idiopática. A gente não sabe ainda, não existe na literatura nenhum documento que comprove realmente o que causa a fibromialgia. Mas a gente sabe que existem algumas diretrizes, por exemplo, o fator genético. Geralmente, quem tem fibromialgia, na família já teve casos de fibromialgia e casos de parentes bem próximos, a mãe, a irmã. Então, por exemplo, quando alguém chega no meu consultório com o diagnóstico de fibromialgia encaminhado, na maioria das vezes são encaminhados para fazer hidroterapia. Alguns são encaminhados para fazer hidroginástica, é errado. O correto é fazer hidroterapia, porque a hidroginástica, por mais que seja também na água, o exercício ele é um tanto maior, digamos, do ponto de vista aeróbico. Então tem que ser um exercício mais relaxante, então quem vai promover isso é a hidroterapia. Então, a maioria que chega para mim lá, eu pergunto, tem mais alguém na família com diagnóstico? 99% refere que sim. Agora, se não for tratado, por exemplo, a fibromialgia pode desencadear que tipo de doença a mais? Não, nenhuma outra doença associada. O que vai desencadear é comprometer, com certeza, a qualidade de vida por longos períodos. Tem que ser tratado. E o que a gente escuta muito, eu não vou fazer nada porque não tem cura, isso aí é uma ideia obsoleta, isso aí está errado, então a pessoa tem que realmente procurar, sim, um tratamento. E geralmente o tratamento, ele não é só um tratamento medicamentoso. E, aliás, eu não acredito que somente o tratamento medicamentoso venha realmente ajudar o fibromialgia. Ele tem que ser atendido de forma multidisciplinar. Ele tem que ser atendido pelo médico, é fundamental a parte medicamentosa, onde muitos, inclusive, é prescrito aí um relaxante muscular, associado à analgesia e etc. Mas esse paciente também precisa fazer alongamento, ele precisa fazer mobilização articular, exatamente combatendo as rigidez matinais, ele precisa fazer flexibilização, ele precisa fazer liberação da fáscia muscular, ele precisa fazer um relaxamento, ele precisa fazer uma massagem, ou seja, ele precisa de ser atendido também por um fisioterapeuta. E em muitos casos, a gente também recomenda um atendimento psicológico, porque existem muitos casos que a fibromialgia pode e muitas vezes é comprovado que é de ordem psicológica. A pessoa coloca na cabeça que está... Exatamente. Algum problema que ela vem alimentando, ela não consegue conversar com a pessoa, né? E acaba aumentando, inclusive, o quadro doloroso, porque aumenta a tensão muscular e assim por diante. E pode até desenvolver a síndrome do colo irritado. O fibromialgia, é muito comum você também perceber que a pessoa apresenta essa queixa, enxaquecas, a dor aqui na região do pescoço, irradiando para a região nucal e assim por diante. Então precisa sim de tratamento e o quanto antes. Nós temos aqui algumas perguntas aqui pelo WhatsApp. A gente está aqui com um pequeno probleminha aqui no nosso computador, não sei se nós vamos ter condições de colocar. Deixa eu tentar colocar aqui essa pergunta, não sei se o Dr. Cleito vai ter condições de ouvir. Vamos ouvir aqui eu estou aqui com fibromialgia. Ela é caracterizada... doutor, eu tenho. Mas eu estou numa crise tão grande, desde 2013 que eu me trato com ela. Fisioterapia, tem uma médica muito boa, a doutora Juliana, mas é uma dor insuportável em mim. Muito inchado, meus braços, minhas pernas, meu tornozelo, minha clavícula. Eu faço tratamento com neuro e com um reumatologista. Mas é demais, é tanta dor que chega, me deixa triste, porque quanto mais eu faço fisioterapia, quanto mais eu me trato, tomo remédio, mas sempre cada dia pior. E aí, no caso dessa ouvinte que faz tratamento, toma remédio, mas a cada dia aumenta a dor dela? Tem que ver o tratamento, tem vários fatores que devem ser analisados, por exemplo, a alimentação, que a gente chama de dietoterapia, é muito importante. Por exemplo, existe algumas coisas que as pessoas ainda fazem e são, às vezes, orientadas de forma errônea. Por exemplo, tomam leite, e o leite ele é um alimento pró-inflamatório. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre oriento lá na minha clínica é busque ajuda também nutricional e de antemão eu peço, evite o máximo o leite. Evite o máximo o leite, evite a carne de porco, evite o álcool,
Evite bebidas estimulantes. Isso para qualquer circunstância ou para quem tem fibromialgia? Na maioria das vezes, quem chega com dor. Na maioria das vezes, quem chega com dor. Não tome café. Então, muitas vezes, Marcos Dantas, a pessoa ela está fazendo ali a fisioterapia, ela está fazendo o tratamento medicamentoso, mas ela não está fazendo o principal, que é a alimentação. E o pai da medicina grega, Hipócrates, dizia, 500 anos antes de Cristo, médico grego, que o principal remédio do ser humano é a alimentação. Então, se a gente não tiver essa sabedoria de ter, não estou dizendo que é o caso dessa paciente, mas eu já estou, de forma antecipada, orientando. Tem que mudar a alimentação. Por exemplo, o paciente que tem fibromialgia, em hipótese nenhuma, ele deve tomar café e nada que tenha cafeína. Então, a maioria dos refrigerantes, por exemplo, tem. A pessoa diz o seguinte, quando eu estou com enxaqueca, eu tomo chá preto, a dor vai embora. Vai porque tem cafeína. E a cafeína não deixa de ser um analgésico também. Tanto é que a maioria dos analgésicos tem a cafeína. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa sabedoria. Procurar realmente um atendimento multidisciplinar. Procurar não somente o médico, não somente o fisioterapeuta. Se for o caso, procurar um psicólogo, conversar, saber se é o caso também de associar o tratamento da psicoterapia, da nutrição. Tudo isso aí é muito importante. Então, a gente tem que trabalhar de forma conjunta. Eu sempre tenho dito aqui nas nossas participações que é muito importante que uma equipe atenda esse paciente. E o paciente fibromialgia, na maioria das vezes, é isso. Agora, eu não tenho condições e eu também não faço somente a fisioterapia clínica, porque eu acredito que o principal tratamento da fibromialgia na fisioterapia é o tratamento na água. Quando você pega um paciente e você imerge ele até o pescoço, por exemplo, numa água aquecida, como a gente faz lá na clínica, a 36 graus centígrados, acontece um relaxamento ali agudo e imediato e naquela mesma noite o paciente já começa a dormir melhor. Aí o que é que eu oriento? Vá fazer sua atividade na água no final da tarde ou então no início da noite. Então você pode fazer de 4 às 5, de 5 às 6, de 6 às 7 ou de 7 às 8 da noite ou de 8 às 9. Faça isso. Tanto, Marcos, que os nossos pacientes que têm quadros de fibromialgia, eu sempre digo, olha, quando você for tomar banho, evite água fria. Tome banho com água morna. Isso vai promover um relaxamento e também vai ajudar na qualidade de sono. A nossa ouvinte Maria Zélia, ela está colocando aqui no Facebook que ela tem muita enxaqueca. Pode ser proveniente da fibromialgia? Pode ser também. Tem que ser muito bem avaliado, né? Nesse caso, eu recomendo que ela procure um neurologista, se é que ela já não foi, para que seja feita uma avaliação minuciosa e saber se essa enxaqueca ela é derivada da fibromialgia, sim. A fibromialgia atinge mais homens ou mulheres? Principalmente as mulheres. 90% são as mulheres. Aliás, eu nunca peguei um caso de um homem com fibromialgia. Quase todas as semanas a gente recebe lá, encaminhados ou não, para fisioterapia, pacientes com fibromialgia e 90% dos casos são as mulheres. A queixa ela é realmente prevalente nas mulheres e os artigos científicos também mostram isso. Depressão seria uma consequência da fibromialgia? A depressão pode ser uma doença pré-fibromialgia. Então, muitos pacientes que têm fibromialgia já tiveram depressão e têm quadros de ansiedade. Então, a depressão é um fator de risco para a fibromialgia, digamos assim. Agora, só deixar claro aqui que nem toda dor que a gente sente no corpo é fibromialgia, né? Nem toda dor é fibromialgia. Tem muitas dores que com certeza não são da fibromialgia. E outra coisa, Marcos Dantas, que é muito importante às pessoas, é na hora de dormir. Por exemplo, eu quero aqui aconselhar essas pessoas que trabalham, né? Que, por exemplo, os advogados que levam o trabalho para casa, vão para a cama e lá na cama levam o trabalho, isso é totalmente errado. Então, quando você entrar no quarto para dormir, deixa o trabalho lá na sala. Não leve tudo, né? Esqueça tudo, para que você tenha uma noite relaxante. Evite os ruídos, apague a luz, né? Liga o ar-condicionado, aqueles que têm ar-condicionado, para ter realmente o sono tranquilo, o sono que a gente chama o sono REM, o sono reparador. Porque é muito comum as pessoas que têm fibromialgia já acordam cansadas, como se tivesse trabalhado a noite toda. Ok, olha aí, aos poucos você vai se identificando com algumas dicas aqui do Dr. Cleiton Leite. Tem uma pergunta no telefone conosco, falo com quem? Bom dia, qual a sua pergunta, por favor? Eu prefiro não me identificar, por favor. Eu tenho 35 anos e uma das características que ele está falando aí, eu sinto. Inclusive eu tenho enxaqueca e eu queria saber dele assim, no período que eu estou menstruada, eu sinto dores no corpo inteiro e sinto febre. Assim, eu sinto como o corpo estivesse muito quente e com muita febre. E eu acordo inclusivamente cansada já nesse período. Queria saber se esse é fibromialgia, se o que eu tenho, se o que eu sinto.
Obrigada. E ele, doutor Cleito? Dizer que é fibromialgia, Marcos Dantas, eu não posso dizer, mesmo porque eu não dou o diagnóstico, quem dá é o reumatologista, mas é muito parecido com o que ela está dizendo. Então, o que é que eu recomendo? Que ela procure uma consulta médica, de preferência com um reumatologista ou com um neurologista, para receber um diagnóstico de sim ou de não, né? E fazer o seu tratamento. O que não pode é permanecer com essa queixa, porque vai cada vez mais complicando. E é comum, quando a mulher está no período menstrual, existe a tensão pré e pós-menstrual, né? Então, agrava-se o quadro doloroso e ela com certeza acorda mais ansiosa, mais cansada, mais tensionada e assim sucessivamente. Então, assim, apesar de você não querer, claro, dar o diagnóstico pelo rádio, tudo leva a crer que ela pode ter fibromialgia. Pode ter fibromialgia, né? Com certeza. Principalmente se ela tiver história familiar de fibromialgia. Tem que ser muito bem avaliado. Tem outra pergunta aqui do nosso WhatsApp, a pessoa não quer se identificar. Apesar da fibromialgia não ter causa conhecida, o uso de salto alto pode ser um fator agravante para as dores ou não há associação do seu uso com a causa desta algia? Há sim a associação do uso, porque o salto alto ele encurta a musculatura posterior, principalmente de membros inferiores. Então gera uma tensão muscular. Então se eu já tenho dor e eu promovo tensão, essa dor com certeza vai se intensificar. Então se for usar salto alto, usar no máximo aí 4 centímetros, de preferência plataforma. Nosso ouvinte bota aqui: doutor, eu durmo mal, tomo medicamentos para ansiedade e para dormir, mas não tem jeito. E aí? Tá faltando uma coisa: atividade física, provavelmente. Né? Então ela precisa fazer uma bicicleta, exercícios que não têm impacto, né? Então fazer uma bicicleta, fazer uma natação, fazer uma hidroterapia, fazer uma hidroginástica, como eu falei anteriormente, de preferência no final da tarde ou no início da noite. Isso vai promover uma melhora na qualidade do sono. Marcos Dantas, é impressionante, a gente recebe lá na clínica, eu acredito que pelo menos 40% das pessoas que estão lá na nossa clínica fazendo tratamento na piscina têm fibromialgia, e é unânime o resultado. Todas elas dizem: doutor, depois que eu comecei aqui, melhorei isso, estou dormindo melhor, estou com mais disposição, acordo menos cansada, acordo com menos dor e assim por diante. E a gente lá tem esse papel de orientar: vá sempre ao médico, continue fazendo o seu tratamento, faça o relaxamento. Uma coisa que é muito importante, Marcos Dantas, algumas pessoas compram algum gel, e muitas vezes um gel para fazer massagem, e acaba agravando a dor. Por exemplo, a sensibilidade muscular desses pacientes, a sensibilidade tendínea, músculo tendínea, por exemplo, é tão grande que quando você faz uma massagem, se você não souber fazer, você agrava a dor. Então a massagem, ela, no paciente com fibromialgia, tem que ser uma massagem leve, tem que ser uma massagem relaxante e assim por diante. Então muitas vezes as senhoras chegam e dizem: meu esposo deu uma massagem em mim, quase eu não consegui dormir. Ou seja, ele deu uma massagem muitas vezes com muita força e acabou agravando ali a musculatura e gerando mais dor. Então até isso é importante que seja orientado também por um profissional. Fibromialgia tem cura? Não, tem tratamento. Cura não tem? Não tem, ainda não tem, e eu espero que apareça, não tem. Agora a pessoa pode viver muito bem com a doença se ela fizer os cuidados que precisam ser feitos, como eu já disse aqui várias vezes. A alimentação saudável, como eu vinha dizendo, não coma carne de porco e tudo que tiver porco, não beba café, não beba refrigerante, cuidado com o açúcar branco, cuidado com o leite, não coma camarão e crustáceos e etc. Evite peixes que não sejam peixe de escama, esses peixes de couro, geralmente peixe de água salgada. Evite o chocolate. Não é? Procure dormir bem, faça atividade física, tenha uma alimentação saudável, procure usar as nozes, as castanhas, a linhaça, o gergelim e assim por diante, e procure dormir bem, que é muito importante, ter um bom relacionamento com o esposo. Outra coisa, Marcos Dantas, eu estava no consultório de uma colega na cidade de Patos, doutora Maracajá, grande fisioterapeuta, e ela estava me mostrando um artigo: o casal casado, preste bem atenção, Marcos Dantas, olha aqui para mim, para eu olhar para você, para eu dizer, o casal casado que namora pelo menos 3 vezes por semana, eu não vou entrar em detalhes, vive mais, vive melhor e com menos dor. E o que mais a gente vê é exatamente as mulheres dizendo: eu já estou com certa idade, não vou mais namorar, não faço mais isso. Não, isso está errado. Tem que namorar. Quanto mais namorar, mais diminui a dor. Isso é muito importante. Ok, tem mais uma pergunta aqui que chega do nosso WhatsApp. Você falou na questão do exercício físico e o ouvinte quer saber o seguinte: é indicada a musculação ou pode agravar o caso de fibromialgia? Pode agravar e pode agravar muito. Tem que ser exercícios realmente leves, né? Então, fortalecer o músculo, por exemplo, numa fase aguda não é aconselhado. Eu tenho primeiro que tratar a dor, fazer um relaxamento, e essa musculação ela tem que ser gradativa. Então, tem que começar a escada do primeiro degrau. Então, faz o tratamento. Uma caminhadazinha de leve? Uma caminhadazinha, se for de leve, mas
o melhor do que a caminhada é o uso da bicicleta, porque é um exercício que não tem impacto articular que eu falo, né? Então, se você puder fazer uma bicicleta, você puder fazer atividade na água, na fase inicial, é bem melhor. Tem ouvido aqui conosco, aqui no nosso telefone 3421-2272. Bom dia, qual a sua pergunta? Bom dia. A minha pergunta é que, dos tempos para cá, eu venho sentindo um queima do joelho para baixo, nas duas pernas. Principalmente quando eu dobro o joelho. É aquele queima que dá queimando mesmo. Eu gostaria de saber mais ou menos assim, se ele podia me indicar o que seria. E ele, doutor Cleiton? É edema que ela disse? É edema ou queima? Queima nas pernas. Queima nas pernas. Pode ser um problema de ordem vascular, né? Tem que ser muito bem avaliado. Eu aconselho ela que procure fazer uma consulta para saber realmente. Não dá para a gente saber, porque são N fatores que pode causar. A diabetes, por exemplo, causa uma queima muito grande nas pernas. Quando ela dobra o joelho, a gente chama flexão de joelho, né? Ali pode comprimir a fossa poplítea. Ela pode ter, por exemplo, ali um cistozinho de Becker naquela região. Então tem que ser avaliado. Eu aconselho ela que procure um médico para fazer uma consulta. Tem uma pergunta aqui que eu deixei por último, que ela só um pouco do tema, né? O nosso ouvinte Raí, lá da Barra Nova, ele está perguntando o seguinte: é bom fazer fisioterapia quem tem espondilite anquilosante? Não só é bom como... E que esta doença está causando a morte do fêmur? Não só é bom, Marcos Dantas, como deve ser feito, né? A gente deve descomprimir toda aquela região. Ele com certeza já vem sendo acompanhado ali pelo ortopedista, né? Com certeza. Então ele precisa sim fazer a fisioterapia e a gente recebe muitos casos desse tipo lá na nossa clínica com espondilite anquilosante. Então é uma doença bastante comprometedora do ponto de vista motor. Então é importante que o paciente, sim, ele procure o atendimento. A gente está pronto lá na clínica. Eu disse a semana passada e reforço, a gente está recebendo agora o título de especialização nas disfunções da coluna vertebral e a gente tem ajudado bastante esses pacientes que têm nos procurado. Quem quiser mais informações, onde é que encontra a Center Físio? Marcos Dantas, a Center Físio é muito fácil, é ali no Penedo, em frente ao antigo Bode Assado, que era um bar muito conhecido em Caicó, e também ao lado do Senac, muito fácil, é na rua Maria Gomes, telefone 3421-3668, estamos lá à inteira disposição.